Então, vamos lá, meninas. Estamos gravando já. Linda noite a todas. Criando expansão e prosperidade, chegando ao 18º dia. E o que mais é possível, né? Quem é que está cansado aí de olhar para minha cara todo dia de novo? Quem é que está cansado aí? Eu não aguento mais a graça. Meu Deus, 18 dias assim? Não estou, eu vou sentir falta. Eu também já estou no ritmo da saudade já, porque a gente é tão gostoso estar aqui, né? A Perla já chegou, né, Perla? Então, gente, bora lá. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou discorrer um pouco sobre esses 6 itens do plano espiritual. E aí depois a gente vai fazer um exercício e logo após eu vou fazer uma tiragem de tarô individual para cada uma, né? Eu vou tirar para ver como que a espiritualidade nos vê, né? Como eu estava explicando antes, a gente ainda se vê sob algumas limitações, né? Porque o próprio corpo físico tem limitações, né? A gente sabe, por exemplo, a gente não tem asas para sair por aí voando, né? Então, a gente tem sim limitações. Não adianta a gente dizer que não tem, porque aqui, reencarnada nesse corpo físico, nós temos sim algumas limitações. Mas, quando a gente começa a acessar esses campos multidimensionais que existem dentro de nós, paralelo a esse corpo físico, a gente começa a se livrar dessas limitações e a gente começa a acessar muito mais a nossa potência interna, né? Então, só para a gente começar, vamos fechar um pouquinho nossos olhos, para a gente conectar com aqui e agora. Mexe um pouquinho o pescoço, mexe os ombros, respira, solta, mais uma vez, puxa o ar, solta, conecta com o corpo, conecta com aqui e agora. 18º dia da jornada de 21 dias, criando expansão e prosperidade. Respira, solta. Essa semana estamos trabalhando a espiritualidade, né? Temos como tema geral a espiritualidade. Já discorremos sobre vários assuntos. Já sabemos que quando a questão é nossa, que depende da nossa ação, a espiritualidade não vai fazer. A espiritualidade vai fazer aquilo que não está na nossa dimensão, né? Que não é possível para nós por conta das nossas limitações. Então, tudo aquilo que depende de nós, vamos ativar o nosso timo, né? Ativa o timo e se compromete agora. Eu me comprometo a entrar em ação. Respira e solta. Eu me comprometo a entrar em ação. Respira, solta. Eu me comprometo a entrar em ação. Isso. Respira, solta, volta. Abre os olhos. E vamos lá. Então, eu vou mais uma vez, para ficar bem fixo, né, bem gravado na nossa cabeça, eu vou usar essa ferramenta, né, uma ferramenta assim muito simples, mas que traz muita consciência para a gente, e a cada dia eu tenho mais clareza sobre as consciências que essa ferramenta traz. Essa ferramenta, gente, eu própria criei, tá? Eu fui estudando e eu fui criando fazendo essas divisões, tá? A partir dos estudos que eu fiz. Não é algo da minha cabeça, mas é algo baseado naquilo que eu estudei. Então, assim, dentro desse círculo, né? Desse círculo, que é uma pizza com 12 fatias, nós temos, embaixo nós temos o eu inferior,
Aí do lado nós temos, do lado direito, família, filhos e relacionamento, e do lado esquerdo, trabalho e dinheiro, tá? Parte de baixo, parte terrena, que depende do nosso cardíaco para baixo, depende da nossa ação. Do nosso cardíaco para cima, depende, é onde a gente vai acessar, olha só, do cardíaco para cima, né? Do cardíaco para cima, eu vou acessar abundância, fé, eu superior, plenitude, propósito e prosperidade. Então, gente, vamos lá, vamos começar assim, né? O que é abundância para mim? Né? Dentro dessas 2 semanas que a gente vem se encontrando, a gente trouxe vários conceitos, né, e tal, do que é abundância, mas eu acredito que hoje cada uma de nós aqui já está com uma consciência completamente diferente da qual entramos aqui, né? Eu percebo isso em mim, hoje eu estou com uma consciência diferente do início da jornada. Então, eu gostaria que alguém falasse o que é abundância para vocês. Recursos financeiros em busca de trabalho novo. Recursos financeiros em busca de trabalho novo. Quem mais quer falar? O que é abundância para vocês? Eu já faria assim, ó, Perla, eu já ressignificaria essa sua fala, como eu colocaria como prosperidade. Em busca de recursos, em busca de trabalho, eu já colocaria prosperidade. Por quê? Porque são 2 palavras que são muito parecidas, né? Abundância versus prosperidade. Mas a prosperidade, ela está muito mais ligada aos recursos que a gente busca do que a abundância. Por quê? Porque a abundância, ela me diz que eu já tenho. Então, não estou em busca. A abundância, eu já tenho. Pode falar, Edilma. Para mim, a abundância é tudo aquilo que eu estou cheia. Eu estou cheia espiritualmente, né, do conhecimento, da conexão espiritual. Para mim, a abundância se encaixa em qualquer área das nossas vidas que a gente esteja cheio. É o meu pensamento. Eu me completei abundantemente do conhecimento espiritual. Eu me completei abundantemente do meu conhecimento de buscar o meu recurso financeiro. Então, para mim, a abundância está cheia de tudo aquilo que eu preciso. Uau, perfeito. Perfeito. Abundância é reconhecer que eu estou cheia de. Eu estou cheia de conhecimento, eu estou cheia de amor, eu estou cheia de coragem, eu estou cheia. E quando eu estou cheia, o que eu faço? Eu transbordo. E aí, quando eu transbordo, eu alcanço imediatamente, eu vou para outro estágio. Olha que interessante. Se eu estou cheia eu estou abundante, eu vou para o estágio de fé. Aqui, fé, nesse caso aqui, não é aquela coisa abstrata que eu creio que vai acontecer. Não. Aqui é um estado de convicção. Eu creio que, eu acredito que, eu sou abundante e eu acredito que. Percebe? A partir do que eu acredito que, eu acesso imediatamente o meu propósito. Então, gente, propósito é aquilo que a gente começou a trabalhar ontem. O propósito é que nos acha. Então, quando eu estou cheia eu começo a reconhecer habilidades, coisas que eu faço com total facilidade. Eu estou cheia então eu transbordo para outras pessoas. Eu coloco esse transbordo a serviço. Então, o meu propósito é colocar aquilo que eu transbordo a serviço. Por quê? Porque eu não posso dar nada além do que eu tenha. Eu não posso oferecer para a humanidade o que eu não tenho. Eu não posso estar a serviço, por exemplo, pronto, eu não sei tocar nenhuma flauta. Como é que eu posso estar a serviço da música? Não posso. A não ser que seja para ouvi-la. Mas trabalhar com a música eu não posso. Porque eu não tenho... ou não escolhi aprender. Porque, assim, quando eu digo que eu não tenho, não é que eu não tenho. Qualquer pessoa pode qualquer coisa, desde que ela esteja disposto a. Percebe?
Ela precisa estar disposto a. Então, assim, a Perla é uma ótima motorista. Porque a gente já viu até ela dirigindo aqui, ela deu até um spoiler para nós aqui. Então, ela é uma ótima motorista. Então, ela pode o quê? Se ela transborda, ela faz com facilidade isso, ela pode colocar isso a serviço das outras pessoas. Agora, se ela é uma ótima motorista e ela quer colocar a serviço dons de tocar piano, sem ela saber, percebe o que é propósito? Né? Imagino que você não saiba tocar piano, pode até ser que você saiba. Então, mas tenho vontade, é o meu sonho de tocar piano aos dedos. Olha aí. Então, assim, se você já é uma ótima motorista, então, assim, propósito de vida é eu começar a colocar à disposição, colocar a serviço aquilo que eu já faço. E a partir do que eu faço, eu posso ir buscando outras possibilidades. Então, eu dirijo hoje para eu pagar um curso de piano, porque no futuro eu quero trabalhar tocando piano. Tá fazendo sentido aí? Muito. Uau! Graça, deixa eu te falar como a gente está ligado, né, em tudo que a gente faz. Quando a gente começa a buscar e se empenhar em algo, o universo trata de alinhar tudo. Eu vou falar para Sim. vocês, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão ficar assim, nossa, sabe? Eu comecei a tomar um curso de mentoria que é para vendas. E nesse curso, o mentor virou e falou bem assim para a gente na aula. A gente nunca vai conseguir trabalhar em nada que seja se a gente não tiver algo para doar ao outro. E aí eu lembrei que você falou isso, né? Eu lembrei que você falou isso aqui. E aí ele falou assim, isso aí é uma coisa que eu quero passar para vocês, assim, que me ajudou, assim, mentalmente, eu quero passar isso para vocês. Ele falou bem assim para a gente no curso. Ninguém, absolutamente ninguém é incapaz de nada. Por quê? Todos nós viemos com as mesmas ferramentas. E ninguém é menos fraco ou mais forte do que o outro. Todos nós temos as mesmas capacidades. O que difere nós uns dos outros é a nossa força de vontade, a nossa ação e o nosso empenho. Aí ele falou, as palavras de ordem determinada é persistência, né? Ele falou que nada que a gente vai fazer, que a gente não tenha persistência, não vai à frente. Porque não adianta você fazer hoje, amanhã você fazer a metade. Porque depois de amanhã você não vai fazer mais nada. E assim, eu passo para vocês isso com gratidão do que eu recebi, porque, nossa, é uma chave. Uau! Sim, uau, gratidão. Gratidão por compartilhar conosco, né? Porque realmente é isso. Não tem nada que. Não tem ninguém. Todos os corpos, até mesmo aqueles corpos que a gente percebe assim, tá debilitado, tá doente, tá isso e aquilo. Pois é. Esses corpos debilitados, eles podem se recuperar. E eles podem escolher algo novo a cada 10 segundos, né? O Axis, ele traz muito essa coisa que a gente pode escolher a cada 10 segundos. Então, assim, se eu escolhi algo que deu ruim, que hoje eu estou sofrendo um efeito negativo na minha vida, tá tudo certo, gente. A gente não precisa se julgar por isso. Ok, eu escolhi algo ruim, eu estou sofrendo por isso, gratidão. Gratidão. O importante é o que eu aprendi com isso. E o que é que eu aprendo com isso? Todas as vezes que vocês estiverem diante de alguém que está falando da própria história delas, experimentem perguntar para elas assim, e o que é que você aprende com isso? Sabe? Porque essa frase, vocês podem até anotar. Isso tira qualquer pessoa do seu próprio vitimismo. E o que você aprende com isso? Por quê? Porque a gente sabe que tudo, 100%, é responsabilidade nossa. Então, quando alguém está falando da sua história e ela está se vitimizando, e ela está se sentindo pobrezinha, coitadinha, é porque ela não entendeu o aprendizado que está por trás daquela dinâmica. Aquilo que todos nós passamos, tudo, sem exceção. Os abusos,
Porque abuso, a gente pensa que é só violência sexual. Não. Nós temos pessoas que nos abusam de diversas formas. Abusam da nossa energia, abusam da nossa bondade. O Axis chama isso de gaslight. Os gaslights são aquela que a espiritualidade vai chamar de vampiros. Vampiros energéticos, vampiros encarnados e desencarnados. Então, todos nós, quando a gente vem para cá, a gente tem uma quantidade de seres de luz e das sombras. Porque a gente não foi só um chuchuzinho a vida toda. Bem bonitos e lindos. Por toda a eternidade, esse povo bom e maravilhoso. Não. Por exemplo, ontem caiu uma ficha assim gigantesca para mim, um download assim, que eu acho que quase que arrebenta o cérebro. Caiu a ficha para mim. Eu estava fazendo uma mesa quântica aqui, né, para uma moça. E aí, no meio da mesa e tal, já estava quase encerrando a mesa dela, aí veio a ficha para mim. Por que você está do lado de cá hoje, servindo as pessoas? Será que a vida inteira você escolheu a luz? Não. Eu já escolhi as trevas em vidas anteriores. E eu já fiz mal para pessoas. Eu fiz parte do outro lado. Uau! Eu já fiz parte do outro lado. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Por quê? Porque esse planeta que a gente vive, ele tem realmente a polaridade. A polaridade é uma lei. Para existir o bem, tem que existir o mal. Então, para hoje eu escolher evoluir, eu preciso entender que um dia eu escolhi a anticonsciência. Eu só tenho duas escolhas aqui. Ou eu crio consciência, ou eu crio anticonsciência. Ou eu estou inconsciente. Então, eu tenho, no meio disso, então, olha só, ou eu escolho anticonsciência, que é a destruição, ou eu escolho consciência, que é a construção, ou eu estou inconsciente. Então, todas aquelas pessoas que acham que são vítima, elas estão na inconsciência. Elas estão precisando disso aqui, de despertar espiritual, de autoconhecimento. Eu só posso despertar quando eu tenho autoconhecimento. Aí eu saio da inconsciência e eu desperto que, poxa, eu não sou vítima. Eu sofri várias e várias e várias questões nessa vida porque eu fiz umas escolhas meio negativas em vidas anteriores. Agora eu vou compartilhar com vocês. Eu estou vendo um clarão aqui, eu queria saber se é o poste. Estou vendo um clarão aqui. Lembra aquele exercício que nós fizemos, eu acredito que na segunda-feira, que eu pedi para cada uma de vocês ir até um baú e ver o objeto que tinha lá dentro, né? Foi bem interessante e tal. Gente, eu sonhei com aquele objeto que eu vi. E hoje eu não sei porque eu estou arrepiando toda. Do início ao fim do nosso encontro. Até agora, né? E à noite eu sonhei que aquela criança que eu vi um menino num retrato. E aquela criança que eu vi é o pai dos meus filhos. Que em uma vida anterior, ele foi meu filho e por negligência eu deixei ele morrer. Ele morreu afogado num balde com água. Uau! Eu também. E ele veio nessa vida como algoz. Ele veio nessa vida alguém que me cobrava, ele me punia e eu não entendia. Eu sofri 20 anos com ele. 20 anos. E eu tentava largar e não conseguia. E aí, olha que jornada maravilhosa. E eu nunca me questionei por que ele fazia aquilo comigo. Nunca me questionei. Eu imaginava várias coisas, mas eu jamais podia imaginar um desfecho como esse. E em sonho veio para mim. Eu falei para vocês se vocês iam sonhar. Pois bem, quem sonhou fui eu. E veio para mim em sonho uma foto, porque assim, quando eu comecei a namorar com ele, a mãe dele me mostrou uma foto dele de criança. E era essa mesma foto. Era aquele mesmo olhar. E tem outra coisa interessante, que ele chama Damião. E a mãe dele teve 4 filhos homens, todos falecidos. Só ele sobreviveu. Então, assim, percebe que é um ser em evolução, e assim, eu sempre ficava olhando para ele, eu falava, gente, essa pessoa só pode estar vivendo a primeira vez, porque ele era muito infantil, ele era muito imaturo, então assim, eu falava, não, deve ser a primeira reencarnação dessa pessoa, porque era aquela pessoa que tinha muita sede de viver,
ele era muito obcecado, né, por mim, mas ele não ficava só comigo. Para ele, tipo assim, enquanto mais mulheres, melhor. Então, assim, ele tinha essa coisa, até porque as pessoas que têm obsessão sexual são pessoas que querem se autoafirmar na vida. São pessoas que não se sentem fortes o suficiente. É a lei da sobrevivência. Então, eu preciso me conectar com várias mulheres sexualmente, porque sabe aquela coisa do instinto animal? Da reprodução? É uma maneira. Eles precisam dessa energia para eles manter a vida deles, né? Para manter essa energia, estou vivo. Por quê? Porque tem um vazio muito grande, tem uma falta de propósito, né? E assim, hoje eu não falo isso com crítica. É uma pessoa que, assim, depois de separados, a gente está separado já desde 2015, então 8 anos. O que acontece? Há 3 anos e pouco, depois que a gente estava separado em 5 anos, a gente teve uma conversa, né, pelo WhatsApp, pelo Messenger. E ele a gente nunca foi de conversar depois que nos separamos. E ele, nessa conversa, ele me desejou bem, ele falou que eu era uma pessoa iluminada, que desejava que Jesus abençoasse, iluminasse meus caminhos, e até brinquei com as pessoas que me conhecem, eu já contei essa história, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu estou prestes a morrer? Que a pessoa me desejando bem e tal, né? E uma pessoa que foi algoz, foi alguém que veio. Então, assim, eu estou contando isso para vocês, porque nós temos os nossos obsessores encarnados e desencarnados. Então, nós temos pessoas que vêm, por exemplo, uma coisa interessante, para quem já teve aborto, é muito importante reconhecer esses abortos. Por quê? Dar nome, sabe? Fazer aquela cerimônia bonita, dar um nome para essas crianças que não vieram, porque muitas vezes essas crianças se tornam obsessores desses pais, porque elas acreditam que foi porque o pai e a mãe não quis, foram negligentes, tal, tal, tal. Então é muito importante, sabe? Dar um nome para a criança, sabe? Fazer orações para aquela criança, dar um lugar no coração para elas, incluir elas, por exemplo, para quem teve um aborto e tem 3 filhos. Então, jamais você pode dizer, eu tenho 3 filhos. Eu tive 4 filhos. 3 vive, 1 é falecido, sabe? Então, incluir no seu cotidiano, na sua fala. Nunca excluir, né? Para que esse ser se sinta incluso. Isso traz muita transformação também na nossa vida, né? Então, vamos lá. E tudo isso que eu estou aqui experienciando junto com vocês, isso faz parte da espiritualidade. Isso faz somente através da espiritualidade é que a gente pode acessar essas verdades. Se você vive muito focado nesse sistema que a gente vive, nesse mundo material, você não consegue acessar isso. Você não consegue acessar esses registros, essas memórias, e você não consegue liberar essas pessoas que continuam sendo energias. Não importa quantas vezes atrás. Até porque as pessoas que vivem no mundo material, ela não tem. Ela é sugada pelo mundo material e ela acaba sendo usada, né? Porque eu vejo as pessoas que são que têm fanatismo, pessoas que são. Eu vejo como marionetes, entendeu? Porque elas são o tempo todo manipuladas e não enxergam, não vê. E quando você vai tentar conversar com pessoas assim, toda próxima de você, elas riem, né? Riem da gente, falam que tá ficando louco, mas eu amo minha loucura. Sim. E outra coisa que eu quero trazer para vocês, além do propósito e a abundância, que está tudo junto, né? Propósito, abundância, prosperidade, é tudo, não tem como um ser separado do outro, está tudo junto. Aí é onde a gente eleva um pouquinho mais e a gente encontra a plenitude. E se vocês observarem nessa ferramenta, a plenitude, ela está aqui, ó, bem juntinho do eu superior. Plenitude e eu superior. Por que isso? Né? Tem um porquê para isso. Não existe plenitude sem essa junção
daquilo que é terreno, daquilo que é espiritual. Você não pode abandonar o que é terreno, porque você está aqui encarnada, então você precisa de material, de recursos, de materialidade mesmo, você precisa materializar aquilo que você deseja, é porque é necessário para viver aqui. Você tem que ter pelo menos o mínimo de conforto para a sua sobrevivência. Né? Você precisa de alimentos, você precisa de uma casa para morar, você precisa de roupas. Isso não dá para fugir disso, porque não dá para a gente andar por aí pelada. Então, tem que ter pelo menos isso. Mas também não dá para ser só isso. Dentro do limite, né? Sim, sim. Porque assim, minha mãe, hoje mesmo, estava conversando com meus irmãos. Minha mãe é uma mulher que não busca nada espiritual, nada mesmo. Quando eu digo nada, é nada. E ela é muito obcecada por coisas materiais. Ela quer ter, e ela... Ó, exemplo, a minha mãe mora sozinha. Ela nunca conseguiu ter a casa própria dela depois que ela se separou do meu pai. E eu sinto que é porque ela é soberba, entendeu? Tipo assim, ela mora de aluguel. Uma senhora que não tá aguentando me levar. Mas as casas dela têm que ser enormes, tem que ter garagem enorme. E ela enche os imóveis e ela não tá dando conta nem de limpar. Então, isso aí pra mim já não é prosperidade, já é doença, né? Porque é apego, a gente tem que ter um limite, equilíbrio no tudo. Equilíbrio, sim, com certeza. Equilíbrio, essa é a palavra, equilíbrio, né? Eu preciso ter equilíbrio. E outra coisa interessante para falar sobre prosperidade. Prosperidade não é você sair por aí fazendo coisas além do que você pode. Não é você sair por aí comprando 100 calça jeans, porque eu sou próspera, preciso sentir. Não. Você pode se sentir próspera com aquilo que você tem hoje. Com a casa que você tem hoje. Com os móveis que você tem hoje. Você não precisa mudar todos os móveis da sua casa para você se sentir próspera. Não. Você pode se sentir próspera. E uma coisa, eu assisti um vídeo há 1 ou 2 anos atrás de uma canalização, é uma moça, eu não lembro o nome dela agora, eu vejo muitas coisas, e ela canaliza mensagens de Saint-Germain. E essa mensagem canalizada foi uma coisa assim que me tocou profundamente, e aquilo ali me virou uma chave e me tirou de um nível de consciência para outro nível de consciência. Então é tipo assim, ó, gente, a casa que você tem. Bora lá, vamos fazer esse exercício prático aqui. Eu quero que vocês coloquem o pezinho no chão, a coluna ereta, percebe a coluna ereta? Pezinho no chão, coluna ereta. Respira profundamente. Mais uma vez, respira. Se torna presente e consciente. Sente o seu corpo. E sente a energia do seu lugar, do seu ambiente. Sente a energia do local que você está agora. Sente a energia da cadeira que você está sentando. Percebe que essa cadeira, esse lugar que você está sentado ou deitado, te acomoda. Se sinta abraçado por esse local, por essa sala, por esse quarto. Imagine que você pode conversar com o seu local, com a sua casa, com essa sala, com esse quarto. Respira profundamente, puxa o ar. Fala assim para sua casa. Casa linda, maravilhosa. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão por você me acolher e acolher os meus filhos. Gratidão. 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 Minha linda casa. Eu sei que você gostaria de ser chamada por um nome.
Eu sei que você gostaria de ser identificada por um nome. Qual o seu nome? Respira e solta. Qual o seu nome, casa? Respira, solta e silencia. Deixa vir para você. Vai vir um nome para cada uma de vocês. Porque a sua casa é uma entidade. A sua casa é como é o seu útero. É o local que abriga você. E ela tem um nome. E ela vai dizer para você esse nome. Para cada uma é um nome diferente. Agora eu quero que vocês abram os olhos e façam um giro de 360 graus, o máximo que vocês puderem, e observem todos os objetos que tem aí. Todos, sem exceção. Com o máximo de riqueza de detalhes. Perceba que todos esses objetos, eles têm informação, eles têm memórias. E quando você olha para eles, eles gritam para você. Qual que é a memória deles? O seu sofá tem uma história, a sua cama tem uma história, o quadro na parede tem uma história. Eu quero que vocês escolham um objeto. E eu quero que vocês definam esse objeto. A história desse objeto. Um só. Eu vou começar por mim, tá? Eu vou mostrar para vocês o objeto que eu escolhi. Eu vou abrir aqui, entrar no chat para vocês verem. Vídeo. Deixa eu virar aqui para vocês. Ó, vocês veem um quadro lá na frente. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Ó, o que me chamou a atenção foi esse quadro aqui, ó. Vocês conseguem ver? Dá um joinha para mim. Sim. Ó, pronto. Esse quadro aqui, para mim, ele simboliza o início do meu trabalho no mundo virtual. Quando eu comecei a fazer, né, quando eu me propus a fazer jornal, trabalhar pela internet, eu comprei esse quadro, sabe, que tem esse portal, essa porta, tem o nome Paris, tem a borboleta, que significa transformação, e tem a Marilyn Monroe, né, que é um quadro que representa a sensualidade, a transformação, alçar novos voos, né? Tem até selos lá, ó, tem vários símbolos, tem selos lá de vários lugares. Por quê? Porque para mim faz sentido. Eu amo viajar, eu amo conhecer novos lugares. E para mim esse quadro representa um arquétipo e uma possibilidade de ir em todos esses lugares, sabe? Quando eu olho para ele, automaticamente vem a mensagem para mim de que eu posso ir em vários lugares. Então, assim, esse quadro, ele é tão simples, mas ele traz para mim essa possibilidade. Então, assim, é por isso que ele fica aqui, na minha sala, porque sempre que eu bato o olho nele, por isso que é importante você ter uma intenção, né? Nada é por acaso, nada que tem na sua casa é por acaso, e tudo tem uma energia e tudo te conta uma história. O que vocês escolheram aí? Eu vou virar a câmera. Eu até já mostrei
eu escolhi esse quadro. Foi eu que fiz, foi confeccionado por mim. E quando eu comecei a trabalhar, é, eu fiz esse quadro com uma intenção muito forte. E quando eu fiz esse quadro, eu fiz assim, não sei se vocês estão vendo, para mim sumiu tudo. É, quando eu fiz esse quadro, eu falei assim, esse quadro eu vou pôr aqui no meu ateliê, para toda vez que eu sentir vontade de parar, toda vez que eu me desanimar, eu vou olhar para ele e ele vai me lembrar que eu não comecei para parar, que eu não me levantei para desistir, e assim, e tá sendo assim. A Uau, frase, eu não sei se dá para vocês lerem, mas está escrito: não pare até se orgulhar de você. uau, uau. Tem que tirar uma foto dele e postar e marcar a gente. Pode Não deixar. pare até se orgulhar de você. Exatamente. Uau, maravilhoso, maravilhoso. Tudo a ver com o que a gente. Tudo, percebe que tudo é sintonia? Muito, Tudo é muito. sintonia. Uau, maravilhoso. Perla, o que que você escolheu? O que que você. Na verdade, quando eu comecei as coisas, depois que eu tive com a Mari, eu escolhi as plantas. E esse canto aqui, ó, deixa eu ir ali. Essa planta aqui é a primeira planta que eu botei dentro da minha sala, que ela quase morreu, mas ela tá renovando, ó. Uau, E essa imagem ali, Nossa Senhora Aparecida, com a bênção do lar, sabe? Essa porta aberta do jardim, ó. Tipo que um lindo. portal também. Esse Sim, canto eu me sinto muito bem, ó. Esse uau. canto. E daí começou as plantas, ó. Tem um monte de Ah, planta que eu nunca tinha em casa, ó. nossa, uau. Maravilhoso. Da- Aham, que Não lindo. tinha, eu não tinha as plantas, agora eu tenho. Uau. E percebe, Perla, que isso conta a história de uma transformação, né? Isso conta um antes e um depois, né? Bah, sim. Até a Mari me pediu, tu quer que volte a outra pérola? Deixa ela lá na caixinha, deixa ela lá na caixinha, deixa ela Sim, lá. sim. Uau. Parabéns. Quem mais quer falar, meninas? Mari, consegue falar, Mari? Eu vou tentar, porque está travado ali. Não sei se vocês me escutam. Sim, a gente te ouve. Pode Tá. falar. Então, eu achei engraçado porque a Pérola falou que escolheu uma plantinha, né? E eu também Uhum. escolhi uma plantinha. A minha plantinha é a felicidade e a fortuna. E ela estava lá embaixo no outro apartamento. Eu moro num prédio onde eu tenho um apartamento e o outro eu moro aqui com o Schneider, né? Então é na mesma Uhum. coluna, né? Um em cima e um embaixo. E aí um dia o Schneider foi lá e ele disse: essa plantinha aqui vai morrer. Aí ele trouxe a plantinha para cima, agora ela está a coisa mais linda, né? E eu estava aqui olhando, e aí eu vi as meninas falando em desistir, e não parar e tal. Eu digo, olha, a gente é bem assim. Horas a gente parece que vai até apagar, vai até... Mas depois fica de novo florido, né? Floresce de novo e a gente fica bonita. Então, são fases mesmo, como a lua, né? Uau. Uau, isso aí. E as plantas têm esse poder de renovação tão incrível, né? Amanhã eu vou tirar uma foto para vocês aqui da minha varanda. E lá tem uma plantinha que ela já ressuscitou trilhões de vezes. Ela, tipo assim, ela vai ao pó mesmo, e a gente acha que ela não vai brotar mais. Aí ela é tão mágica, essa planta, porque assim, quando a minha mãe faleceu, em 2022, eu morava numa casa e eu cheguei nessa casa já tinha essa planta, sabe? E aí eu comecei a cuidar dessa plantinha e tal, e aí eu dei o nome dela da minha mãe. Eu falei, ela vai chamar Gilberta, né? Minha mãe chamava Gilberta. E aí
Tipo assim, eu tirei muda para outras pessoas e ela foi morrendo. Ela não gostou de ser dividida. Aí eu passei ela para um outro vaso e depois ela começou a nascer em vários outros vasos. Onde tinha terra dela, que tinha sementinha, ela foi nascendo em outros vasos. Então, assim, ela renasce do pó, é a coisa mais linda. Então, ela é muito simbólica para mim. Então, assim, percebe que nada que tem ao nosso redor é por acaso? Tudo nos conta uma história, tudo nos traz uma informação. A nossa casa também. Essa casa que a gente mora, ela não é à toa. É muito importante a gente se conectar, começar a se tornar consciente com o nosso espaço. Por exemplo, a minha casa, o número é 490. 4 e 9 é 13. 13 é o número do trabalho. Para a numerologia, o 13 é o número do trabalho. Para o tarô, 13 é a carta da morte. E a morte, ela significa renascimento. No tarô, a morte não é morte. A morte no tarô é algo que fala de renascer. Então, assim, e a dona da casa aqui, ela falou para mim assim, ela falou, Graça, todas as pessoas que moram aí, ficam aí até o dia de ir para suas próprias casas. Falei, caraca, que interessante. Que energia boa. Daqui também, dessa casa. É a segunda vez que eu moro nessa casa. Eu fui embora e voltei. E os donos também disseram que só vão embora quando consegue a casa própria. Uhum. E somando os números ali, não sei se é assim que se soma, deu 7. Uau! Espiritual, né? O número da espiritualidade. Tudo que é espiritual é 7. E o meu filho se sente melhor em casa. Então, quando tu vir aqui, tu vai ver. Sim, irei conhecer pessoalmente. Sim. Meninas, tem mais para falar? Tereza, está nos escutando? Oi, Graça. Eu estou aqui Oi, no amor. quarto dos netos, né? E tem as duas camas que eram do Patrick e do Pablo. A gente morava em Goiânia. Mas eu não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver. Tenta ligar para nós. Ixi. Tem que apertar onde? Está aparecendo na minha cara. Câmera. Tem uma câmerazinha, aí você liga ela. Ela está arriscada, está com um tracinho. Aí você clica em cima. Tá, mas apareceu eu e não a cama. Pronto, aí você vira ela. Tem um lugarzinho que dá para virar. Tá vendo? Não estou te vendo ainda. Tá vendo nada, né? Não. Ué? Tô vendo nada. Ah, tá. Tá vendo sim. Tá não? Não. Ai, que trem doido. Deixa eu ver se eu consigo abrir para você. Não, você que tem que abrir aí, ver perfil. Tô olhando só eu. Então, é que você tem. Você tá com a câmera ligada? Tá, ué. Não aparece para nós. Ah, mas conta para nós a história das camas, cama então. frontal. Cama traseira, tela. Pronto, câmera frontal vai mostrar você e a traseira vai mostrar. Pronto, agora vai ligar. Aí tá Aê. vendo? Ai, tô vendo nada. Ai, você está compartilhando uma tela. Ai, que saco. Ai, não sei mexer nisso, não. Não, quarto lindo, maravilhoso, aconchegante, cheio de energia. E o que é que. Agora apareceu a senhorita, apareceu a Margarida. Apareceu? Agora eu desligo. Não, aí agora você vira para mostrar a cama para nós. A hora que eu estava meditando, beleza, compartilhar a tela. Veio justamente a palavra amor, minha casa é um amor, né? E eu estou no quarto dos netos, energia puríssima. E lindo, né? Porque, assim, netos têm um amor realmente que a gente não sabe explicar, né? Quem tem netos sabe como é que é o negócio. Hoje estou tudo organizado. E outra coisa, Tereza, que interessante, né? As camas que foram dos seus filhos.
lá de Goiânia ainda. E hoje está cada um no seu cantinho. Tereza, e outra coisa, olha que interessante, né? Como tudo fala com a gente, tudo traz uma energia, uma informação. Eu quero que vocês só relembrem o quanto que é gostoso deitar na cama da mãe ou na cama da avó. Gente, é uma sensação que não tem preço. O Vicente dormiu aqui no sábado ou domingo. Aí de manhã ele falou para a Paola: mãe, eu durmo muito bem na casa da minha avó. Em 2 minutos eu já dormi. Aí Paola, na casa da avó é melhor para dormir, é melhor para comer. Ele fala para todo mundo que a comida melhor é da avó. Olha, que lindo, eu gracinha. Falei, Paola, você não precisa ficar com ciúme, você não faz comida, né? Por isso que a comida boa é da avó, né? Que a mãe não faz. A mãe não, é tudo pronto, tudo na mão dela. Verdade, verdade. Nossa, mas que bom. Maravilhoso. Gente, quem mais quer falar, quer nos contar o que chamou a atenção aí de gostoso na casa de vocês? Que aí depois eu vou explicar o porquê disso. Tudo tem um porquê aqui. Mais alguém quer falar? Não? Podemos continuar? Então, bora lá. Como a gente está trabalhando o tema espiritualidade, a gente precisa estar consciente que em todos os lugares, principalmente no nosso ambiente, na nossa casa, existem diversas informações, e essas informações, elas interferem no nosso campo. Por quê? Porque elas estão dentro do nosso campo. O nosso campo áurico, ele mede até um quarteirão. Até um quarteirão. Enquanto mais você expande a consciência, mais você percebe, tem a percepção de tudo que está acontecendo ao seu redor. Você não sabe o que é. Por exemplo, vai ter um dia que você vai acordar, você está super bem, do nada você começa a sentir uma coisa estranha, uma dor de cabeça, ou enjoo, alguma coisa assim. Muitas vezes é um vizinho que está passando mal, muitas vezes é um casal que está discutindo. Você acessa tudo isso. Só que a gente não está presente e consciente, e a gente acha que tudo é nosso. A gente acha que, meu Deus, mas eu estava bem, agora eu estou mal, agora eu estou doente, agora eu estou não sei o quê. Não é seu. 98% das coisas que você sente não são suas. Outra coisa interessante, por exemplo, aquela pessoa que tem um monte de livro na estante, né? Ela tem um monte de livro e tal. Muitos ela sabe o conteúdo, muitos ela não sabe o conteúdo. Todos aqueles conteúdos contêm informação, e todas aquelas informações, elas mexem com você. Por isso que quando a gente está expandindo a consciência, a gente precisa fazer aquele faxinão. Deixar em casa apenas o que faz sentido para nós. Por quê? Porque tudo que está dentro da nossa casa está dentro do nosso campo áurico. Por isso que a nossa casa é a nossa cara. Então, se eu estou bem, eu estou harmonizada emocionalmente, espiritualmente, a minha casa, ela se mantém arrumada. Gente, é tão interessante que, assim, por muito tempo, enquanto eu estava casada com o pai dos meus filhos, claro, tinha criança pequena, mas só isso não explicava. A casa não parava arrumada. Não parava arrumada. Simples assim. Ou seja, era muita informação e era muita desarmonia. Lugares que tem desarmonia, que os casais estão em desarmonia, as crianças adoecem muito. As paredes dá mofo, dá infiltração, as torneiras pinga. Tudo isso é sinônimo de desarmonia. A sua casa, ela me diz, em primeiro lugar, como você está. Então, quando você olha para a sua casa, que ela está tudo bonitinho, arrumadinho, é porque está tudo bonitinho, arrumadinho. Então, assim, é importante que a gente tome consciência disso para que a gente eleve. Por exemplo, é importante que aqueles conteúdos que não faz mais sentido para você, é importante que você retire do seu espaço. Sabe? É importante que você se livre. Na verdade, é se livrar. Por exemplo, se você tem peças na sua casa que foi de alguém que
trouxe sofrimento para você, aquela peça, ela vai te lembrar esse sofrimento. Ela vai te conectar diretamente a esse sofrimento. Ah, eu tenho carta da minha adolescência. De um amor que eu tive lá da minha adolescência. Isso vai se manter vivo dentro de você. Porque está dentro do seu espaço áurico. Está dentro do seu campo energético. Então, muitas vezes... Vou queimar tudo amanhã. Queime, mas não com raiva, com amor. Tá? Sabe? Vai relembrando tudo e vai fazendo Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu deixo você ir. Vai liberando essas memórias. Eu deixo você ir, eu deixo você ir, eu deixo você ir. Aquelas roupas que não te servem mais. Gente, por favor, vamos passar para frente, né? Para de ficar querendo voltar a uma versão que não é mais sua. Ah, eu quero emagrecer. Emagreça e compre roupa nova. Não volte para aquela versão que cabia naquela roupa, não. Volte para uma versão. Volte, não. Acesse uma versão melhor que a sua. Ó, Isso. Ó, um decreto para nós a partir de agora. Eu não quero mais nada daquilo que se foi. Eu quero o meu eu. Limpeza. Eu quero o meu eu daqui para frente. Qual é a graça? Tem uma coisa na minha casa que, assim, na hora que a gente estava fazendo aqui a meditação, eu até senti como se ela falasse assim para mim. Porque, assim, eu cobro muito a organização dos meus filhos. Porém, são seis crianças no currículo. E aí não fica nada no lugar. E o quarto dos meus filhos, que só tem 2 quartos. Eu sofro. Só tem 2 quartos. Graça, é um terror. Ele joga tudo no chão e passa por cima igual trator. Ele não faz nem isso, nada. E assim, eu cobro demais. Eu levanto junto com Deus. Eu não vou mentir pra vocês. Eu odeio mentira. Eu acordo de manhã escoelando. Eu vou dormir do mesmo jeito. Então, o que eu faço para melhorar isso? O que podemos fazer? Eu só tenho controle do que eu faço. Agora, meus filhos, o quarto deles é terrível. Assim, eu cobro e ao mesmo tempo eu fico dó, porque no quarto dorme 4 crianças. Tá. E assim, Mas essa questão da desarmonia no local tem a ver também com a história deles. Mas, assim, enquanto você se arruma por dentro, você ajuda ele a se arrumar por dentro. Por exemplo, a gente que é reikiana e tal, que a gente mexe com terapia, com energia, a gente quer que todo mundo se harmonize, né? A gente quer que todo mundo fique zen, bonito, bacana, respirando ar puro. Só que não é assim, gente. Não é dessa forma. A gente não tem o poder de mudar ninguém. Aí o que a gente faz? A gente se volta para dentro e muda a gente. Eu tive um professor de reiki que ele falava o seguinte: as mães reclamavam muito, né, dos filhos fazerem bagunça e os filhos não aceitarem receber o reiki ou as barras e tudo mais. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, comece a partir de hoje aplicar reiki em você. Para ele ver que você está se auto-aplicando. Para ele ver que você está se harmonizando. Então, a partir de você se harmonizar, você harmoniza todos que estão ao seu redor, por osmose. Então, assim, claro, você tem que olhar para a sua realidade. Vai ter coisas que vai dar para mudar, vai ter coisas que ainda não vai dar para mudar, mas à medida que você for evoluindo, que você for expandindo, for crescendo, você vai criando recursos e condições para ter mais organização, para ter um espaço maior. Você pode ter um espaço maior, sabe? É só você se direcionar para aquilo, estar disposta a... Porque muitas vezes a gente não está disposto a essa mudança. Por exemplo, quando a gente pede prosperidade, a gente precisa entender que dentro da prosperidade vai vir muito trabalho. Se eu tiver preguiça, a prosperidade, as oportunidades vão vir e eu não vou acessar. Prosperidade significa trabalhar muito.
Prosperidade significa ter mais clientes. E se eu tenho mais clientes, eu tenho mais trabalho. Se eu tenho mais trabalho, me demanda mais energia. E me demanda mais cuidado, autocuidado. Então, assim, comece cuidando de você, do seu espaço, sabe? A sua cama, deixe eles ver como que você cuida da sua cama e das suas coisas. E aí você vai vendo essa transformação acontecendo. Sabe? Cuide do seu corpo, do seu cabelo, esteja sempre arrumada, bonita, cuide das suas unhas, cuide de você, o autocuidado, sabe? Esteja bem com você quando você olhar no espelho, sabe? Aí, tipo assim, aí fica aquela coisa, por que você se arruma? Porque eu me amo, só por isso. Porque eu me amo. Eu me dou o direito de me olhar sempre maravilhosa. E aí você vai perceber que tudo vai mudando ao seu redor. Né? Então, vamos lá, gente. Tá dito, né, que o nosso espaço é o nosso útero, a gente precisa estar em harmonia com ele, com as coisas que estão ao nosso redor. Claro que a gente não vai sair agora jogando as coisas das outras pessoas fora, quando eu falo isso é com relação às nossas coisas, tá? Ninguém vai começar a jogar as coisas dos filhos fora, porque quer organizar tudo. Não, gente, é só as nossas, tá? Vamos cuidar de nós. E agora, a gente vai para a nossa parte do tarô, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Melhor, eu vou fazer o seguinte, nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com a Catiúce. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer tiragem de tarô e jogar lá no Telegram, como a espiritualidade me vê. Tá? Para o vídeo não ficar muito longo, porque já são 10:03, tá? Então, assim, eu vou me despedir por aqui, né? Vou fazer a tiragem para vocês, já sei todo mundo que está aqui. E amanhã tem mais, tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa antes disso? É muito cedo para terminar, vamos continuar. É 10:03. Graça, olha aí, faz as aulas, os encontros que eu não participei, manda para mim, por favor. Tá bom, vou te mandar os links lá. Só uma coisinha rapidão. Eu falei e não terminei. Na hora que a gente fez o exercício da casa, eu senti como se ela falasse comigo. Eu lembrei assim, antes de você mandar agradecer e sentir acolhida, né? Eu senti isso. Só que aí, na hora que eu agradeci e me senti acolhida por ela, ao mesmo tempo eu pedi perdão por às vezes não conseguir tratar como ela merece. E aí, quando eu pedi esse perdão, eu como que ela falasse para mim assim, algo como se fosse uma mensagem que ela passasse que as crianças é alegria, entendeu? Afinal, é bagunça alegre. Entendeu? Uau. É vida, né? Criança é vida. Criança é vida. Gente, eu tenho outra coisa interessante para falar sobre casa. Eu quero que vocês comecem agora a se comunicar com a casa de vocês com o nome que elas lhe deram. Dê bom Aurora. dia para ela. A minha Aurora. Aurora. A minha é Juliana. Assim, eu tenho uma Juliana na minha vida que tudo meu, ela quer ser chamada de Juliana. A casa é Juliana, a bicicleta é Juliana, tudo é Juliana. Tudo pode ter tudo. Tem até música. Eu não percebi o nome para minha casa. Eu não percebi o nome para minha casa. Para mim, é Aurora. Para, respira e deixa vir. Qual o seu nome? Só pergunta assim, casa linda, maravilhosa, qual o seu nome? E começa a chamar ela pelo nome. E aí vocês vão perceber uma expansão extraordinária. Extraordinária. De verdade. É incrível, né, Vanessa? Porque a Aurora, eu nunca ia parar para pensar nesse nome. Nunca. Sim, outra coisa, outra informação sobre casa. Eu morei numa casa, quando eu comecei a me cuidar, né, a trabalhar com terapias, a fazer os cursos, eu fiquei sozinha. Foi a única vez na vida que eu fiquei sozinha, porque eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um filho de 25, um de 20, vai fazer 20, o outro vai fazer 18. Então, nessa época, eu fiquei sozinha. Foi no início da pandemia.
que aconteceu? Eu morava num kitnet que o meu irmão cedeu, né? Lá no Rio Grande do Norte, ele cedeu um kitnet para mim. Esse kitnet nunca tinha morado ninguém, eram 3 cômodos. 3 cômodos. E aí, gente, esse kitnet, aí foi quando eu comecei a acessar a consciência e tal, e o nome desse local se chamava Rede Feminina. Era o jeito que eles queriam chamar, que aquele kitnet queria chamar, Rede Feminina. E meus filhos não gostavam de ficar lá. O ambiente não comportava masculino, só feminino. Só pessoas do sexo feminino, era incrível. A Cida vai ver esse vídeo, ela vai lembrar de lá, que ela já teve de ir lá, eu corri as barras dela lá, e era um lugar onde eu me sentia tratada. Durante a noite, os meus mentores espirituais, eles me cuidavam mesmo, me tratavam mesmo. Né? Eu tinha muito trauma, eu tinha muito problema, né? Adoro, gratidão a cada um desses problemas, porque foram eles que me trouxeram até onde eu estou hoje. Ou seja, cada ambiente, ele também comporta um determinado tipo de pessoas e situações. Tem ambiente que não comporta casais. Fiquem atentos a isso. Tem ambientes que não comporta casais. Meu ex-marido não suporta essa casa. Vai ver que a Aurora não quer a energia masculina aí por enquanto. Mas tem que trabalhar isso aí. Tem 3 meninos. Ela tá sofrendo, coitada, então. Uau. Pois é. Os meus meninos não conseguiam ficar lá, não gostavam de lá, ia embora. Então, assim, do mesmo jeito que nós temos um propósito, os lugares também têm. Tem lugares que eles foram feitos para comportar um casal, tem lugares que foram feitos para comportar uma família com X crianças, tem lugar, sabe? Então, quando você sobrecarrega o local, ele para de transbordar. Por quê? Porque ele está sobrecarregado. Uau! Percebe? Então, assim, comecem a estar conscientes com isso, com essa energia. Por exemplo, eu precisei fazer várias mesas para eu conseguir trabalhar aqui nessa casa. Essa casa, ela não comportava esse trabalho que eu faço. Eu precisei fazer várias mesas para ancorar, para expandir e ancorar. Eu perguntava para a mesa, por que não... o que falta aqui nesse espaço? Eu tenho uma garagem lá embaixo, gente, que eu posso trabalhar lá, atender presencialmente lá embaixo, um espaço maravilhoso. Tem mais de um ano que eu moro aqui, agora que eu consegui descer a maca para lá, agora, sabe? Por quê? Porque os locais, eles não foram feitos para isso. Aqui foi feito para residir pessoas e não para trabalhar com energias. Então, eu precisei respeitar isso e ir trabalhando essas energias, né? Ancorando uma energia maior. Claro, agora não. Aqui é como se fosse um hospital energético, sabe? É ancorada uma energia de cura aqui. Mas foi preciso fazer. Não é que você, por exemplo, você detectou que o lugar não comporta determinado tipo de coisa. Não é que você vai se mudar de lá. Você vai trabalhar a energia do lugar. Vamos conversar sobre, viu, Graça? Depois nós vamos precisar conversar depois, viu? Tá bom. Certo. Tá bom, meninas. Por hoje é só? Vamos para nós. Ninguém quer tiragem aqui? Mas não vai embora, não. Não vou embora. Apareceu o nome, Júlia. Minha casa se chama Júlia. Uau! Então, gratidão, Júlia, por comportar a Perla aí, por comportar o Alan. Né? Gratidão, e o cachorrinho. Suas plantas, né? Minhas plantas. Ô, Mari, a plantinha que nós pegamos lá no vovô, ela se abriu tudo aqui. Gostou do cantinho que eu arrumei para ela? As minhas também abriram. Acho que a minha deve ter umas 20 abertas. Um perfume, vocês não têm noção. Um perfume lindo tá aqui na sala, sem eu precisar botar essência. Sabe qual é que é o nome dessa flor? É lírio. Uau. Entendeu? É lírio. É o lírio. O lírio é muito cheiroso mesmo. É uma delícia. Uau, eu não tenho lírio ainda. Acho que eu vou ter que buscar uma muda lá no Rio Grande do Sul. Olha ali, ó.
Olha lá, ó. Vamos fazer as Olha lá tiragens ela. lá no Instagram. Olha. Que Olha linda. lá. Abriu todos os pontos. Uau, verdade. Uau. Pessoas, beijo, gratidão. Muita luz para vocês. Vou mandar como a espiritualidade vê vocês lá no Telegram. Somente para vocês que estavam presentes aqui. Gratidão por tudo. Nossa, maravilhosa. Gratidão. Foi muito gostoso. Foi um bate-papo maravilhoso. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.